há um cansaço que não vem do corpo. É o cansaço de carregar o peso invisível das expectativas alheias, de tentar ser visto, amado, aceito, de existir sempre com medo de decepcionar. É curioso como a mente humana aprendeu a sofrer por aquilo que não controla. Como se cada olhar de desprezo, cada silêncio, cada crítica fosse um espelho que define quem somos. Mas, e se tudo isso fosse apenas uma ilusão? E se a verdadeira liberdade começasse justamente no instante em que você deixa de tentar agradar o mundo? Hoje, eu quero te convidar para uma jornada silenciosa. Um mergulho profundo no abismo interno, onde você finalmente aprende a arte de não se importar. Não como quem desiste da vida, mas como quem desperta para ela. Desde cedo, somos ensinados a buscar a aprovação, a nota certa, o elogio, o sorriso de quem valida nossa existência. Vivemos em função de aplausos invisíveis. E quanto mais os buscamos, mais nos tornamos prisioneiros de um palco que nunca fecha as cortinas. O medo do julgamento é uma das correntes mais silenciosas que o ser humano já forjou. Ela prende a alma, e ainda assim, ninguém a vê. Você se veste, fala, trabalha e até ama, não como realmente é, mas como acha que deve ser. Quantas vezes você deixou de falar o que sentia, de seguir um caminho, de mostrar quem é, por medo do que diriam? Essa é a tragédia moderna. Vivemos em um teatro onde todos atuam, e ninguém é real. Importar-se demais é um fardo. É carregar nos ombros o peso da aprovação alheia, como quem tenta mover montanhas com as mãos nuas. A mente cria cenários de rejeição que nunca aconteceram, e o coração sangra por feridas que nunca existiram. No fundo, o se importar demais não é bondade. É insegurança disfarçada de virtude. É o medo constante de não ser suficiente. O problema é que quando tudo te afeta, você perde o poder de escolher o que realmente importa. Não se importar. Não é indiferença. Não é frieza. É liberdade emocional. É a capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando o mundo tenta te despedaçar. É a arte de existir sem pedir permissão. Não se importar é entender que o valor das coisas não está no que dizem sobre você, mas no que você é quando o silêncio te envolve. Significa deixar de reagir a cada provocação, deixar de tentar consertar tudo e todos, de aceitar que o caos também tem o seu papel na ordem do universo. A arte de não se importar é como aprender a flutuar num mar revolto. As ondas vêm, mas você não luta contra elas, apenas aprende a se mover junto. É um estado de consciência, um desapego lúcido, um sim para a vida como ela é, sem a necessidade constante de controle. Quando você domina essa arte, algo mágico acontece. As palavras perdem o poder de te ferir. O silêncio dos outros já não te assusta, e a rejeição deixa de ser um espelho para se tornar apenas um reflexo passageiro. Não se importar é escolher a paz no lugar da validação. É compreender que o respeito mais importante não é o dos outros, é o seu. Havia um pintor chamado Elian. Durante anos, ele pintava apenas para ser elogiado. Cada traço era uma tentativa de agradar. Cada cor, um pedido de amor. Mas quanto mais ele tentava ser aceito, mais sua arte perdia vida. Até o dia em que, cansado, ele destruiu todas as telas. E decidiu pintar uma última vez, não para o público, mas para si. Naquele dia, sem medo, ele pintou o que via dentro de si, um oceano negro e profundo, onde uma chama resistia. As pessoas olharam aquela obra e disseram: "Essa é sua melhor pintura." Mas ele apenas sorriu, porque finalmente não se importava mais. Outra vez, conta-se a história de um viajante que cruzava desertos carregando uma enorme mala. Dentro dela, ele guardava memórias, arrependimentos e expectativas.
O peso o fazia caminhar cada vez mais lento. Um dia, exausto, ele abriu a mala e percebeu que a maioria das coisas lá dentro nem eram suas. Eram lembranças de outros, palavras que o feriram, promessas que o prenderam. Então ele deixou tudo para trás e continuou a jornada leve. Descobriu que a vida é uma estrada longa demais para se caminhar com bagagem desnecessária. A arte de não se importar é como esse gesto do viajante. É deixar cair o que não é seu. É soltar os medos, as máscaras, os julgamentos. É caminhar nu diante da própria verdade e ainda assim sentir paz. Não se trata de abandonar o mundo, mas de não deixar que o mundo te abandone de si mesmo. Mas, como começar a praticar essa arte? Como se libertar do vício de se importar demais? Primeiro, observe. Toda vez que algo te fere, antes de reagir, pergunte a si mesmo: por que isso me afeta tanto? A resposta raramente está no outro, quase sempre está em você. Segundo, aceite o que não pode controlar. Nem todos vão gostar de você. Nem todos vão te entender. E tudo bem. O sol não pede permissão para brilhar. Terceiro, pratique o silêncio interno. A maioria das batalhas não acontece fora, mas dentro. Aprenda a assistir seus próprios pensamentos como quem vê nuvens passando. Eles vêm, mudam e se vão. Quarto, seja seletivo com o que te toca. Nem tudo merece tua energia. Nem toda ofensa merece resposta. Nem todo olhar merece interpretação. E, por fim, lembre-se de quem você é. A maior parte das pessoas vive esquecida de si mesmas. Por isso se importam tanto com o que os outros pensam, porque perderam o próprio centro. A verdadeira força está em permanecer sereno no meio do caos. Em olhar para o mundo e dizer: eu não preciso provar nada, eu só preciso ser. É nesse ponto que o não se importar se transforma em arte. Porque você começa a viver de dentro para fora, e não de fora para dentro. Você se torna o observador da própria existência. E isso é liberdade. Há uma paz que só nasce quando você para de lutar contra o inevitável. Quando você entende que nada é pessoal, que tudo é reflexo da consciência de quem vê. Não se importar é uma revolução silenciosa. É escolher o equilíbrio em vez da aprovação. É caminhar em meio ao barulho e continuar ouvindo o som da própria alma. A arte de não se importar é, no fundo, a arte de viver. Sem máscaras, sem pressa, sem a necessidade de ser compreendido. Porque quem realmente te entende não precisa de explicações. E quem precisa de explicações nunca te entenderia. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal Analogias Virtuais. Aqui, cada vídeo é um espelho. Um convite ao silêncio. Um lembrete de que o autoconhecimento não é um destino. É uma jornada. E se você chegou até aqui, é porque de alguma forma já começou essa jornada. Continue caminhando comigo. E lembre-se, a verdadeira força não está em vencer o mundo, mas em não deixar que o mundo te vença por dentro.